Querido espectador, você já parou para pensar que algo tão comum como ter um gato em sua casa poderia estar conectado a um propósito divino maior? O que vou compartilhar com você hoje poderá transformar não apenas sua visão sobre esses misteriosos companheiros de quatro patas, mas também abrir portas para uma prosperidade espiritual que talvez você nunca tenha considerado. Ao longo dos próximos minutos, revelarei verdades bíblicas e ensinamentos profundos sobre o verdadeiro significado espiritual por trás da presença felina em nossos lares. Este não é apenas mais um vídeo sobre animais de estimação. É uma jornada de descoberta que poderá trazer bênçãos, proteção e até mesmo prosperidade material para a sua vida. Se você assistir até o final, descobrirá por que muitas pessoas que possuem gatos estão, sem saber, participando de um plano divino muito mais significativo do que imaginam. Você sabia que a Bíblia menciona aspectos importantes sobre os animais em nossos lares, incluindo os gatos? Embora muitos considerem todos os felinos simplesmente como animais de estimação, as Escrituras nos ensinam que tudo na criação tem um propósito divino. Em Provérbios 12:10, lemos: "O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel." Esta afirmação revela que nossa maneira de tratar os animais reflete nossa relação com Deus e sua compaixão. Hoje vamos explorar o que a Bíblia revela sobre o destino daqueles que têm gatos em casa e qual é o ensinamento espiritual que se esconde por trás disso. Você está pronto para descobrir o que Deus preparou para aqueles que cuidam desses pequenos guardiões do lar? Já se perguntou se algo tão comum como ter um gato em casa poderia ter um significado espiritual mais profundo? Às vezes, tomamos como garantida a presença de certos elementos em nossas vidas, sem parar para considerar que nada acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que tudo o que existe na criação responde a um objetivo no plano divino. E isso inclui os animais que compartilham nosso lar. Gênesis 1:25 revela que Deus criou os animais de toda espécie, e Deus viu que isso era bom. Esta afirmação não apenas destaca a perfeição do propósito divino, mas também nos lembra que cada criatura foi criada com uma intenção específica. É impossível que os gatos, com seu mistério e sua maneira de estar presente em nossos lares, não desempenhem um papel muito mais significativo do que imaginamos. Você consegue perceber como essa presença felina pode estar relacionada à sua prosperidade espiritual e material? Ao longo da história, os animais foram uma parte fundamental do plano de Deus. Desde a Arca de Noé, que preservou a vida de cada espécie, até os ensinamentos de Jesus, onde ele menciona os animais para transmitir lições espirituais, encontramos referências constantes que sublinham o valor dessas criaturas. No livro de Jó, Deus faz esta pergunta a esse homem aflito: "Quem dá ao íbis a sua sabedoria ou ao galo a sua inteligência?" Esta questão retórica revela uma verdade fundamental. Cada ser vivo possui uma função, uma sabedoria inerente que provém diretamente do Criador. Quando observamos os gatos, é impossível ignorar suas características únicas. Diferentemente de outros animais domésticos, os gatos possuem uma independência que intriga, uma atitude de observação constante que parece desafiar o mundo que os rodeia. Alguns poderiam pensar que esse comportamento é apenas um simples instinto, mas se analisarmos o propósito perfeito de Deus na natureza, podemos perceber que tudo tem um fim. A atitude reservada do gato, sua capacidade de detectar energias e situações que passam despercebidas para nós, lembra-nos que Deus equipa cada criatura com dons que refletem sua sabedoria. Se você tem um gato em casa, já notou essa capacidade
extraordinária dele perceber coisas que você não consegue? Deixe nos comentários sua experiência. Em Mateus 10, 29, Jesus afirma que nem mesmo um pardal cai ao chão sem que o Pai Celestial o permita, o que nos lembra que nada escapa ao seu controle divino. Os gatos, ao longo da história, foram vistos como guardiões silenciosos do lar. Na época bíblica, embora não sejam mencionados diretamente com tanta frequência como outros animais, existiam nas regiões onde se desenrolaram muitos relatos bíblicos. Sabe-se que nas culturas antigas, os gatos eram apreciados pela sua capacidade de proteger as reservas de grãos dos roedores, evitando assim a perda das colheitas. Isso não apenas os tornava aliados indispensáveis para a sobrevivência, mas também lhes conferia um lugar especial no ambiente familiar. Você já refletiu sobre como essa proteção que o gato oferecia poderia ser um símbolo da proteção divina sobre nossas provisões e prosperidade? Embora alguns possam considerar esses detalhes como meras curiosidades históricas, a palavra de Deus nos lembra que cada detalhe na criação é cuidadosamente desenhado para cumprir um propósito maior. No Salmo 104, lemos: "Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas criaturas." Esta declaração sublinha que nada no universo foi feito ao acaso. Mesmo os hábitos mais singulares dos gatos podem nos ensinar importantes lições espirituais, se estivermos dispostos a observar com atenção. Muitos donos de gatos afirmam que esses animais parecem possuir um sexto sentido, uma capacidade incomum de detectar situações perigosas ou até de confortar aqueles que atravessam momentos difíceis. Alguns testemunhos relatam como os gatos se aproximam de pessoas doentes ou abatidas, posicionando-se ao seu lado em silêncio, como se desempenhassem um papel de companhia que vai além do que podemos compreender. Recordemos que na Bíblia Deus usou repetidamente os animais como instrumentos do seu plano. Em Números 22, 28, por exemplo, relata-se como Deus permitiu que uma jumenta falasse para advertir o profeta Balaão do perigo que estava diante dele. Esse relato demonstra que Deus pode usar qualquer criatura para cumprir a sua vontade. Você acredita que Deus pode usar seu gato como um instrumento de bênção em sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Embora hoje não vejamos gatos falando ou transmitindo mensagens de forma audível, isso não significa que não sejam usados por Deus de maneira mais sutil. A simples presença de um gato num lar pode ser uma ferramenta para trazer paz, equilíbrio e até advertência em tempos de incerteza. Alguns estudos modernos demonstraram que a convivência com gatos pode ajudar a reduzir o estresse e promover a calma em ambientes agitados. Isso nos lembra que Deus, na sua infinita sabedoria, não pensou apenas no bem-estar espiritual do ser humano, mas também na sua saúde emocional e física. Provérbios 3:24 diz: "Quando te deitares, não terás medo. Quando repousares, o teu sono será suave." Esta paz interior é algo que muitos experimentam com a companhia de um gato, cujas suaves vibrações ao ronronar têm um efeito terapêutico que alivia a ansiedade e favorece o descanso. Não é por acaso que em momentos difíceis muitos encontram consolo junto dos seus animais de estimação, especialmente aqueles que, como os gatos, parecem ter uma sensibilidade particular para perceber as emoções humanas. Isso nos lembra que Deus é um Pai amoroso que providencia recursos para enfrentarmos as adversidades da vida. Será que este consolo que seu gato lhe traz é um reflexo do consolo divino que Deus deseja oferecer? Em períodos de solidão, ansiedade ou tristeza, a companhia de um gato pode tornar-se uma ferramenta adicional que Deus usa para nos recordar que não estamos sós.
Se refletirmos sobre o propósito espiritual que os animais têm nas nossas vidas, não podemos ignorar que a presença de um gato em casa pode fazer parte de uma bênção que Deus nos concedeu. Em Gênesis 2:18 lemos: "Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Embora este trecho se refira diretamente à criação de Eva, também podemos aplicar este princípio ao reconhecimento de que Deus dispôs na sua criação formas de companhia que nos trazem consolo e paz. A mensagem é clara. Se você tem um gato em casa, é possível que Deus o tenha colocado ali para lhe ensinar algo importante sobre o amor, o cuidado e a paz que só Ele pode dar. Cada vez que você vê seu gato repousar num canto, recordando-lhe que nem tudo na vida é pressa e agitação, pense na maneira como Deus, Ele mesmo, nos convida a descansar nele. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esta serenidade que tanto desejamos manifesta-se frequentemente em pequenos momentos, como quando um gato se aninha perto de nós em silêncio, trazendo paz ao lar. Deus fala-nos de muitas formas e às vezes utiliza o que consideramos mais comum para nos mostrar o seu amor. Os gatos, com a sua singularidade e caráter, podem ser uma ferramenta que Deus dispôs para nos lembrar que o seu cuidado abrange todos os aspectos da nossa vida. Você já percebeu Deus falando com você através das atitudes do seu gato? Conte-nos essa experiência. Desde o momento em que abrimos o nosso lar a um desses animais, podemos estar certos de que não é apenas uma decisão arbitrária, mas parte de um plano divino que busca conduzir-nos a uma vida de maior compaixão, equilíbrio e amor. Na próxima vez que olhar para o seu gato, lembre-se de que sua presença pode ser muito mais do que uma simples companhia. Pode ser um sinal silencioso do cuidado de Deus, um convite a reconhecer que mesmo nos menores detalhes a sua mão está presente, guiando e sustentando a sua vida. A maneira como tratamos os animais diz muito mais sobre o nosso coração do que muitas vezes imaginamos. Na Bíblia, constatamos que o cuidado com as criaturas que nos rodeiam está diretamente ligado ao caráter justo e compassivo que Deus espera de nós. Provérbios 12:10 ensina claramente: "O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel." Essa afirmação não apenas destaca a importância de sermos bondosos com os animais, mas também revela que aqueles que agem com misericórdia neste âmbito refletem um princípio espiritual maior, o amor que provém de Deus. O cuidado com um gato em casa pode ser uma manifestação direta dessa justiça que agrada ao Senhor. Você já havia pensado que o carinho que dedica ao seu gato pode estar diretamente relacionado à sua prosperidade espiritual? Aqueles que dedicam tempo, esforço e ternura a proteger a vida dos seus animais mostram que seu coração está alinhado com o caráter divino. Não é apenas uma questão de afeto ou apego emocional, mas uma expressão consciente do amor que Deus nos chama a exercer em cada domínio da nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não devem manifestar-se apenas nas nossas relações com as pessoas, mas também na maneira como tratamos todas as criaturas que Deus colocou sob nossa guarda. Em Gênesis 2:15, é-nos revelado que quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, deu-lhe uma responsabilidade específica. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. Essa tarefa não se limitava apenas às plantas, mas incluía todos os seres vivos que habitavam aquele lugar.
Desde o princípio, o ser humano foi chamado a ser o guardião da criação, exercendo uma autoridade que não repousa na exploração ou no abuso, mas no respeito e na proteção. Quando acolhemos um gato no nosso lar, assumimos uma responsabilidade que tem uma profundidade espiritual. Não se trata apenas de lhe fornecer comida ou um abrigo quente, mas de demonstrar uma atitude de amor que reflete o caráter compassivo de Deus. A vida de um animal depende em grande parte do cuidado que lhe oferecemos. E é precisamente essa dependência que nos lembra que o amor verdadeiro se expressa no ato de velar pelo bem-estar daqueles que não podem cuidar de si próprios. Como você tem demonstrado esse cuidado com seu gato? Essa atitude tem trazido bênçãos para a sua vida? O livro de Êxodo relata que Deus estabeleceu leis específicas para proteger os animais, mostrando que a sua compaixão se estende a toda a sua criação. Em Êxodo 23:12 é instruído: durante 6 dias farás o teu trabalho, mas ao 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento possam repousar, e o filho da tua serva e o estrangeiro possam recuperar as forças. Este mandamento revela que Deus não se interessa apenas pelo descanso do ser humano, mas também pelo bem-estar dos animais. Esse cuidado não é opcional, mas faz parte de uma obediência autêntica que nasce do respeito pelo propósito divino. O mesmo ensino é reforçado em Deuteronômio 22, 6, 7, onde é ordenado que se alguém encontrar um ninho de pássaro com filhotes ou ovos, não deve tomar a mãe com os filhotes. Esta instrução, embora pareça simples, encerra um princípio profundo. Deus quer que a nossa maneira de tratar os animais reflita compaixão e respeito pela vida. Quando cuidamos de um gato com amor, honramos esse princípio, reconhecendo que toda forma de vida é preciosa aos olhos de Deus. Você já refletiu sobre como esse respeito pela vida pode se traduzir em bênçãos para a sua família? Jesus, Ele mesmo ensinou que a compaixão pelos animais faz parte do coração do crente. Em Mateus 12:11, quando alguns fariseus tentaram acusá-lo por curar num dia de sábado, Jesus respondeu: qual de vós, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no dia de sábado, não a retirará? Com esta pergunta, Jesus revelou que o amor verdadeiro não se detém em regras humanas, nem em limitações religiosas. O amor genuíno manifesta-se na ação concreta de ajudar e proteger mesmo os animais. Cuidar de um gato em casa não é simplesmente uma questão de conveniência ou gosto pessoal, mas oportunidade de manifestar a compaixão que Deus espera dos seus filhos. Quando lhe fornecemos comida, o protegemos do frio ou lhe oferecemos um espaço seguro para descansar, praticamos uma forma de amor que reflete o coração do Pai Celestial. Conte-nos nos comentários como o cuidado com seu gato tem aprimorado sua prática de compaixão. No Salmo 145:9 é declarado: o Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as suas criaturas. Esta verdade nos lembra que cada criatura que existe é objeto do amor e da compaixão de Deus. Ao cuidar de um gato, participamos ativamente dessa expressão de bondade que provém do Criador, Ele mesmo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, exorta-nos dizendo: filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Esta afirmação revela que o amor autêntico se manifesta em ações concretas, em gestos visíveis que demonstram uma real preocupação pelo bem-estar do outro. Aqueles que dedicam tempo e esforço a velar pelos seus animais de estimação vivem este ensino de forma prática e cotidiana. O livro de Provérbios também nos adverte que aqueles que agem com crueldade para com os animais manifestam um coração endurecido e afastado da vontade de Deus.
Provérbios 12:10 opõe a atitude do justo à do ímpio, destacando que a compaixão não é apenas uma qualidade nobre, mas um reflexo direto de um coração transformado pelo amor divino. Em Eclesiastes 3:19 e 21, o rei Salomão reflete sobre a fragilidade da vida, tanto dos homens como dos animais, reconhecendo que todos partilham a mesma dependência do sopro de Deus. Esta verdade convida-nos a valorizar a vida sobre todas as suas formas, compreendendo que o respeito por cada criatura faz parte do respeito que devemos ter pelo Criador. Você tem valorizado cada momento com seu animal de estimação? Como um presente divino, a vida de um gato pode parecer simples, até insignificante aos olhos de muitos, mas a Bíblia mostra-nos que não há detalhe demasiado pequeno no plano de Deus. Cada criatura faz parte do equilíbrio perfeito que Ele estabeleceu, e cada ato de amor que oferecemos a um desses animais é uma expressão de obediência à sua vontade. Quando acolhemos um gato em casa e o cuidamos com dedicação, cumprimos um ato de administração que tem um valor espiritual profundo. Deus confiou-nos a responsabilidade de proteger e velar pela sua criação, e ao fazê-lo, manifestamos a justiça que Ele deseja que vivamos no dia a dia. O amor, a compaixão e o respeito pela vida não são apenas valores humanos, mas princípios divinos que refletem o próprio caráter de Deus. O cuidado com os animais é, portanto, muito mais do que uma escolha pessoal. É uma demonstração visível da transformação que o amor de Deus produz em nós. Quando um crente compreende que seu tratamento dos animais faz parte do seu testemunho espiritual, começa a ver cada ato de bondade como uma oportunidade de honrar o Criador. Desde tempos antigos, o simbolismo espiritual desempenhou um papel crucial na maneira como compreendemos o mundo que nos rodeia. Ao longo da Bíblia, Deus usou elementos do cotidiano para transmitir verdades profundas, utilizando imagens que, embora simples, revelavam aspectos transcendentes do seu plano divino. Os animais não foram exceção a essa linguagem simbólica, pois suas características, comportamentos e até hábitos foram empregados para ilustrar ensinamentos essenciais. Ao observar o comportamento dos gatos, é inevitável notar que possuem qualidades únicas que podem ser ligadas a princípios espirituais que a Bíblia destaca. As Escrituras estão repletas de referências que sublinham a importância da vigilância e da prudência, valores essenciais na vida espiritual. Em Provérbios 4:23, somos advertidos: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Esta instrução revela a necessidade de estar atento a tudo que pode influenciar nosso espírito, pois nossas decisões, pensamentos e atitudes são diretamente afetados pelo que permitimos entrar em nós. A maneira como os gatos se comportam no seu ambiente reflete este ensino de forma surpreendente. Você já percebeu como seu gato mantém uma vigilância constante, mesmo quando parece estar relaxado? Esses animais caracterizam-se por um estado de vigilância constante. Mesmo nos seus momentos de repouso, permanecem atentos aos sons e movimentos que os rodeiam. Esta capacidade de estar sempre alerta é uma representação poderosa da atitude que todo crente deve manter face às influências que ameaçam a sua fé. Jesus, Ele mesmo, falou da importância da vigilância espiritual em Mateus 26:41, onde diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta advertência sublinha que o perigo nem sempre se apresenta de forma evidente. Frequentemente chega de maneira sutil, procurando infiltrar-se nas nossas vidas sem que o percebamos imediatamente. Assim como um gato é capaz de notar o menor movimento e de detectar presenças que passam despercebidas aos outros,
O crente deve cultivar uma sensibilidade espiritual que lhe permita discernir o que poderia afastá-lo do caminho de Deus. Como tem sido sua vigilância espiritual? Você tem estado atento aos sinais que Deus coloca em seu caminho? Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Esta descrição revela que o inimigo nem sempre ataca diretamente, mas espera o momento oportuno para aproveitar qualquer descuido espiritual. Por isso, a vigilância torna-se uma ferramenta indispensável na vida do cristão. Ao observar como um gato inspeciona cada canto da casa, atento à menor perturbação no seu ambiente, podemos compreender melhor a importância de examinar constantemente o nosso coração e a nossa relação com Deus. O discernimento é outra qualidade que caracteriza os gatos e que encontra um paralelo direto nos ensinamentos bíblicos. Em Hebreus 5:14 é afirmado que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Esta capacidade de distinguir entre o que é justo e o que não se desenvolve automaticamente. Desenvolve-se com o tempo, através de uma relação constante com Deus e de um conhecimento profundo da sua palavra. Assim como o gato é capaz de diferenciar o que representa uma ameaça do que faz parte do seu ambiente seguro, o crente que permanece firme na oração e na leitura bíblica consegue reconhecer as influências que tentam desviar o seu caminho. Você tem desenvolvido esse discernimento espiritual em sua vida? Como isso tem se manifestado? Em Mateus 10:16, Jesus instruiu os seus discípulos, dizendo: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta advertência destaca que a vida do crente requer uma combinação de inocência e astúcia, características que se refletem na natureza do gato. A sua capacidade de se mover com discrição, de avaliar cada situação antes de agir e de evitar cair em armadilhas é um lembrete claro da necessidade de permanecer firme na fé, sem sucumbir às ciladas daqueles que buscam desviar a nossa caminhada espiritual. Os gatos, com a sua atenção constante e a sua percepção aguçada, ensinam-nos que o crente não deve viver despreocupado, nem confiar cegamente nas suas próprias forças. Pelo contrário, somos chamados a depender do Espírito Santo, que atua como aquela voz interior, advertindo-nos dos perigos invisíveis e guiando-nos pelo caminho certo. Isaías 30:21 descreve esta direção divina nestes termos: Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. O simbolismo do gato também pode estar ligado à ideia de encontrar refúgio em tempos de incerteza. No Salmo 91 é declarado: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esta imagem de proteção e segurança é uma das promessas mais reconfortantes para o crente. Assim como um gato encontra refúgio nos recantos mais escondidos da casa durante uma tempestade ou uma situação perigosa, o crente que se refugia na presença de Deus encontra paz no meio das adversidades. Em momentos de dificuldade, você tem buscado refúgio em Deus ou tem confiado em suas próprias forças? Esconder-se não é um sinal de covardia, mas de sabedoria. Em tempos de incerteza ou ataque espiritual, buscar refúgio na oração, na palavra de Deus e na comunhão com outros crentes é uma prova de confiança nele como nosso escudo e fortaleza. Jesus, Ele mesmo, em momentos de profunda angústia, retirou-se para orar em segredo, buscando a direção e o consolo do Pai Celestial.
Comportamento dos gatos reflete também a importância de manter um espaço limpo e ordenado, o que na vida espiritual tem um significado profundo. Em 2 Coríntios 7:1, somos exortados a nos purificarmos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esta purificação não se refere apenas aos atos visíveis, mas também aos pensamentos, atitudes e sentimentos que podem contaminar o nosso coração. Os gatos dedicam grande parte do seu tempo a limpar-se e a manter o seu espaço livre de desordem. Este comportamento lembra-nos que a pureza espiritual não é o resultado de um único ato, mas de uma dedicação constante a afastar da nossa vida tudo que impede a presença de Deus de fluir livremente em nós. O ensino bíblico mostra-nos que o inimigo busca constantemente infiltrar-se nos recantos escuros do coração humano, aproveitando os espaços negligenciados para semear dúvida, medo e confusão. Assim como o gato se assegura de que o seu ambiente permaneça limpo e protegido, o crente deve velar para manter a sua vida espiritual num estado de pureza que o prepare para enfrentar as dificuldades que se apresentam. O simbolismo do gato lembra-nos, em última análise, que Deus atua através dos menores detalhes para nos revelar verdades espirituais profundas. O seu comportamento vigilante, a sua prudência para evitar o perigo e a sua busca constante por limpeza são uma representação poderosa da atitude que todo crente deve cultivar na sua caminhada diária. Você tem observado essas lições em seu próprio gato? Compartilhe conosco. A presença de um gato em casa pode ser um convite silencioso a permanecer atento, a buscar a sabedoria divina e a viver com uma pureza que reflete o caráter de Cristo. A Bíblia ensina-nos que tudo o que existe na criação revela aspectos do amor e da sabedoria de Deus. Romanos 1:20 afirma que as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistas, sendo percebidas por meio das coisas criadas. Cada criatura que faz parte do nosso ambiente está ali por uma razão. E quando aprendemos a observar com atenção, descobrimos que Deus continua a falar-nos através da sua criação, chamando-nos a viver com discernimento, vigilância e confiança na sua proteção. A paz é um dos dons mais preciosos que Deus oferece àqueles que decidem colocar a sua confiança nele. Ao longo das Escrituras, é repetido inúmeras vezes que o Senhor deseja que os seus filhos vivam em serenidade, livres do medo que perturba o coração e das inquietações que desgastam a alma. Em João 14:27, Jesus deixou uma promessa clara: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta declaração revela que a paz que vem de Deus é diferente daquela que o mundo tenta oferecer, pois não depende das circunstâncias externas, mas brota de dentro como resultado de uma relação íntima com Ele. Neste caminho para a paz, Deus utiliza meios inesperados para nos ensinar lições profundas. Às vezes, a serenidade chega através de momentos de oração. Outras vezes, manifesta-se pela quietude que encontramos na sua palavra. No entanto, também acontece que essa paz se apresenta sob formas mais simples, como a presença silenciosa de um animal que, sem palavras, transmite tranquilidade. Você já experimentou essa paz através da presença do seu gato? Como isso transformou momentos de ansiedade em sua vida? Nos momentos de maior inquietação, os gatos, com a sua natureza serena e a sua capacidade de transmitir calma, tornam-se frequentemente instrumentos silenciosos que refletem o desejo de Deus de que vivamos em harmonia. O caráter tranquilo dos gatos tem um impacto evidente no ambiente que habitam.
Diferentemente de outros animais que tendem a expressar as suas emoções de forma ruidosa ou agitada, os gatos possuem uma capacidade incomum de encontrar repouso, mesmo no meio do tumulto. O seu movimento suave, a sua atitude contemplativa e o seu hábito de procurar cantos tranquilos refletem uma postura de descanso que contrasta com o ritmo frenético do mundo moderno. Esta maneira de estar presente, sem pressa nem agitação, lembra-nos que o verdadeiro repouso não se encontra apenas na ausência de problemas, mas na confiança que Deus nos convida a colocar nele. O profeta Isaías escreveu: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Este versículo revela que a paz é o resultado direto de fixarmos os nossos pensamentos em Deus, de crermos que Ele tem o controle, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. O comportamento de um gato que para observar, sem se precipitar, que encontra segurança na quietude e que não se deixa levar pela pressa do seu ambiente, é uma representação silenciosa dessa atitude de descanso em Deus. Esta conexão entre a calma e a confiança no Senhor é reforçada no Salmo 46:10, onde lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta instrução não é apenas um convite para nos determos fisicamente, mas um chamado a silenciar o ruído interior, a abandonar a ansiedade que tantas vezes obscurece a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Você tem conseguido encontrar momentos de quietude para ouvir o que Deus quer lhe falar? Os gatos, com a sua aptidão para encontrar serenidade, mesmo em ambientes agitados, lembram-nos da importância de cultivar essa paz interior que permite a presença divina encher o nosso coração. A paz que Deus oferece não é frágil, nem temporária. Em Filipenses 4:7, ela é descrita como a paz de Deus que excede todo o entendimento, uma paz que vai além da lógica humana e que atua como um escudo, protegendo o nosso coração e a nossa mente. Esta proteção é particularmente necessária em tempos de incerteza, quando as preocupações ameaçam desestabilizar a nossa fé. Assim como um gato busca instintivamente o lugar mais seguro da casa em caso de perigo, o crente que confia em Deus aprende a refugiar-se na sua presença, encontrando ali a calma que o mundo não pode oferecer. A serenidade que os gatos transmitem reflete também um princípio espiritual essencial, a importância do equilíbrio. Em Eclesiastes 3:1, somos lembrados que tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Este ensino destaca que a vida espiritual não se limita a momentos de atividade intensa, mas inclui também períodos de calma e reflexão. Aqueles que vivem prisioneiros de uma agitação constante, sem permitir que a sua alma encontre repouso, acabam por perder a capacidade de ouvir claramente a voz de Deus. O caráter sereno dos gatos lembra-nos que o silêncio, longe de ser vazio ou improdutivo, pode tornar-se um espaço onde Deus revela os seus planos de maneira mais clara. Você tem reservado momentos de silêncio na sua vida para ouvir a voz de Deus? Conte-nos sua experiência nos comentários. O livro dos Salmos insiste nesta verdade em várias ocasiões, mostrando-nos que a paz interior é construída quando aprendemos a repousar na fidelidade de Deus. No Salmo 23:2 é descrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Esta imagem de descanso e frescura ilustra o cuidado amoroso que Deus exerce sobre aqueles que escolhem confiar nele. Os gatos, com a sua capacidade de encontrar lugares de calma no meio da agitação, lembram-nos que a paz não se encontra em nos afastarmos da realidade, mas em aprendermos a crer que Deus continua a agir mesmo nos momentos de maior incerteza. O apóstolo Pedro ensinou que essa paz se reflete também na nossa atitude perante as adversidades. Em 1 Pedro 5:7, ele instrui:
Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este chamado a colocar as nossas preocupações nas mãos de Deus revela que a paz não é o resultado de ignorar os problemas, mas de reconhecer que não estamos sós no meio deles. Assim como um gato, face a uma situação perigosa, se retira para um lugar seguro e observa a distância antes de agir, o crente aprende a encontrar a sua força no refúgio espiritual que só Deus pode oferecer. Essa paz interior reflete-se igualmente na maneira como enfrentamos os conflitos que surgem nas nossas relações. Meus queridos, chegamos ao final desta revelação espiritual sobre nossos companheiros felinos. Se este conhecimento tocou o seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe nos comentários como seu gato tem sido um instrumento de bênção em sua vida. Mas nossa jornada de descobertas não termina aqui. Está vendo este vídeo que aparece na sua tela agora? Nele, revelo outro segredo poderoso que pode transformar completamente sua caminhada espiritual e abrir portas de prosperidade que você jamais imaginou. Clique agora mesmo e descubra esta verdade que poucos conhecem. Não deixe para depois. Esta revelação pode ser exatamente o que você está buscando neste momento da sua vida. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Nos vemos no próximo vídeo.